Oi, tudo bem? Primeiro vídeo do ano de 2020 e eu não poderia deixar de falar da pessoa mais importante da história, Jesus de Nazaré. E eu queria te fazer uma pergunta. Quem é Jesus de Nazaré para você? Talvez, quando eu pergunto quem é Jesus de Nazaré, você pense no menininho na manjedoura, que a gente vê todo fim de ano, ou naquele homem crucificado, onde nós vemos muitas vezes em locais públicos ou em algumas casas, aquele crucifixo no pescoço. Talvez você pense em Maria, em José, o carpinteiro, né? Na família, naquela família que muitas vezes está numa imagem, num quadro. Talvez você venha à sua imagem aquele quadro tão famoso da Santa Ceia, né? Que virou tradição termos nas casas. Quem é Jesus de Nazaré? Talvez para algumas religiões, Jesus de Nazaré seja um espírito evoluído e os seus ensinos sejam tidos como complemento de alguém, de uma doutrina, de alguém que tem uma doutrina específica, que usa os ensinos de Jesus como algo para ajudar, algo para complementar. Mas eu quero te falar de quem a Bíblia diz que é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, em Mateus, capítulo 16, a partir do 13, ele chama os seus discípulos, pessoas que andaram com ele 3 anos e meio, pessoas que estavam próximas, outros poucos íntimos dele. E ele pergunta, eles estão indo para Cesareia de Filipe, ele pergunta, quem o povo diz que é o Filho do Homem? E é mais ou menos como se ele estivesse perguntando assim, quem o povo diz a respeito daquele que veio em forma humana? Ou de uma forma bem rasteira. O que é que o povo está dizendo, né, a meu respeito? O que é que o povo está dizendo de mim, está falando de mim? E ali alguns discípulos, eles falam algumas coisas, dão algumas respostas para Jesus. E dizem, olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és o profeta, né? Aquele profeta que, se salvo engano, está em Deuteronômio. Mas Pedro vem com a revelação dos céus. Pedro vem falar de acordo com a palavra de Deus. Pedro diz, tu és o Cristo, ou seja, o Messias ungido, filho do Deus vivo. E é tão radical essa afirmação de Pedro, que só poderia ter vindo da parte do próprio Deus, que Jesus fala, não foi nem carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus, ou seja, não foi nenhum homem que te falou que eu sou filho de Deus, mas o meu Pai que estás nos céus te revelou, Pedro. Isso era tão radical para a época que, apesar de Deus ter falado no Evangelho, né, em um dos evangelhos de Lucas, que chega a dizer, na genealogia de Jesus, que chega a falar que Adão é filho de Deus, apesar da Bíblia falar que quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, ele diz, olha, eu te separei para um propósito, para ir libertar o meu primeiro filho, Israel é o meu primeiro filho. Deus chega a falar isso para Moisés. Apesar disso, aquelas pessoas daquela cultura judaica, eles achavam um absurdo alguém se intitular filho de Deus. Quanto mais Jesus. Jesus, quando insinuou de alguma forma, quando falou de uma forma velada ou de uma forma aberta que ele era filho de Deus, foi uma heresia para os judeus. Os judeus, tanto que um amigo meu, que teve muito próximo à cultura judaica, porque foi judeu messiânico, ele disse, Camila, essa é a palavra proibida dos judeus. Filho de Deus. Uau, foi muito radical para aquela época Pedro falar isso. E sabe o que é que Jesus fala? Jesus fala que não foi homem que revelou,
mas Deus que está nos céus. Porque Deus veio a esse mundo fazer filhos e filhas, formar uma família através da pessoa de Jesus. O primogênito, ele era unigênito, ele era o único filho, mas ele se tornou o primogênito. Porque a palavra vai me dizer, no início do Evangelho de João, que todos quantos receberam a pessoa de Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, como se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus? Você tem que entregar a sua vida para Jesus, receber Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Assim Deus vai lhes dar poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que já fizeram isso são filhos. Aqueles que fizerem isso até o final de todas as coisas serão feitos filhos de Deus. Interessante que depois disso, Jesus fala para Pedro o seguinte: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre este fundamento. Que fundamento? O próprio Filho de Deus, o que saiu da boca de Pedro. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Jesus é aquele que é tido nas Escrituras por várias passagens bíblicas, como a rocha, como a pedra que os construtores rejeitaram. Jesus é o fundamento da igreja. Toda a Bíblia converge para a pessoa de Jesus, o fundamento. Mas ele, muito antes de vir como filho, como fundamento da igreja, a igreja do Senhor Jesus tem um fundamento. Jesus está no centro. Jesus é o fundamento. Jesus é a rocha firme que sustenta todo o edifício da igreja, da eclésia, da assembleia. Então, muito antes de Jesus, seu filho, ser o fundamento da igreja, Jesus era quem? Jesus era o Verbo, Jesus era Deus. Também no início do Evangelho, diz que no início ou no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então, Deus veio ao mundo na forma do Filho para revelar o Pai, para fazer a família que o Pai quer nessa terra. Você pode ser um filho de Deus, você pode ser uma filha de Deus. Creia, e crer naquela época não está se referindo somente a crer de uma forma abstrata, a crer que Jesus Cristo, ele esteve nessa terra, que Jesus Cristo realmente existiu, porque até os demônios creem, mas se refere a ter uma crença de entregar a vida a ele, de recebê-lo para o propósito ao qual ele foi estabelecido nessa terra. Ou seja, ele veio para estabelecer um reino para Deus. Ele veio para ser o mediador entre os homens e Deus e para mostrar a paternidade de Deus a essa terra. Então, creia, Jesus, ele é a rocha, ele é o fundamento da igreja, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo.